carga externa é o que você realiza com o teu aluno, no qual você já fez um pré-planejamento e no qual você deve agora ter um controle em sessão para que de fato venha acontecer todos os pormenores que você já escolheu como delineamento da sessão. A carga interna são as adaptações imediatas geradas sobre o treinamento, como, por exemplo, fatores físicos, que é o trabalho do exercício, que vai gerar contração muscular, que estava no estado de relaxamento, ela passa a ter um estado de tensão sobre o treinamento. Então, ela sai do estado repouso e passa para um estado treinado, agudamente. Como ocorre com a pressão arterial, como ocorre com frequência cardíaca. Então, o que nós entendemos? Que a carga externa ela vai gerar mudanças biológicas internas no sujeito, no qual vão ter características imediatas, e essas características imediatas, sendo somadas, passam a ser cumulativas, e sendo cumulativas, elas passam a ser mudanças crônicas, que a gente chama de processos de adaptação geradas ao longo do treinamento, como, por exemplo, melhora da condição anatômica do coração, como alteração do músculo cardíaco, ventrículo esquerdo, aumento de mitocôndrias, hipertrofia muscular, são adaptações crônicas promovidas pelo treinamento. Entendendo isso, a gente tem agora um grande desafio. Identificar a carga externa, que é o que você realiza com o teu aluno de personal, e o controle da mesma, para que os efeitos da carga interna elas venham na direção do qual você, como personal, sabe que deve ser realizado num processo avaliativo. Entendendo que esse processo avaliativo é de suma importância, porque é ele que vai trazer momentos de parada para eu poder avaliar o trabalho que estava sendo executado diante de um objetivo já traçado. Então, a gente tem que agora colocar aqui essa carga interna, sabendo que são as adaptações geradas imediatas, surge um problema. Qual é o problema, Léo? O problema é que uma sessão que foi dada numa segunda-feira e ela mantendo-se exatamente numa mesma estrutura e com as mesmas variáveis colocadas como peso, repetição, série e até mesmo os exercícios, será que na quarta-feira, realizando essa mesma estrutura de sessão, o sujeito ele vai receber a mesma percepção de efeito do que ele ocorreu na segunda? E a pergunta é, depende. A pergunta, na verdade, é será? E a resposta é depende. Depende de vários fatores, que a gente chama de fatores psicológicos, que estão envolvidos também sobre o efeito da carga interna. Depois o professor Paulo Amaral ele vai acabar atrelando também sobre o lado comportamental do sujeito diante do treinamento e quanto que isso pode ser também importante como uma ferramenta de controle. Então, o que a gente percebe? Olhando aí, você tem claramente que o objetivo do personal trainer é, através dessa carga interna, somado ao que você espera de efeitos internos, venha gerar um overreaching funcional. O que é um overreaching funcional? O overreaching funcional é quando as adaptações geradas pelo treinamento estão indo no âmbito legal, positivo, de acordo com o que você planejou. Quando você não planeia uma curva, que a gente chama de overuse e overtraining, a gente sabe que essa curva de supercompensação, que a gente chama de curva J, que é quando você dá um treino, o sujeito ele tem uma queda funcional e depois ele tem um processo de acomodação e superação sobre a carga inicial aplicada. Se nós, como personagens, não controlamos essas cargas que são aplicadas na sessão, e entenda a carga não como peso em quilo apenas, mas são os estímulos aplicados no treinamento, torna-se um barco meio perigoso, um rumo que talvez ele não saiba para onde está indo. E ele acaba caindo para uma zona de overtraining como é delineada aí. Olhando agora esse gráfico, o que vocês percebem? Que nós temos agora a dose da carga pensando em intensidade, pensando em regularidade, pensando em tempo de trabalho em sessão, em minutos.
Então, você percebe que a dose de treinamento, minimamente, ela corre pelo percentual da intensidade sobre frequência e duração. E o que está mostrando aí? Que quando você não tem controle dessa dose, da intensidade e da frequência e da duração, uma atividade que poderia trazer efeitos muito positivos sobre a melhora de saúde e melhora também de desempenho, corre-se o risco de trazer complicações à saúde, como no âmbito cardíaco e até ortopédico e sistema imunossupressor. Aonde entra isso? Trabalhos de alta intensidade, somado a alta regularidade na semana, com uma duração acima de 30 minutos, os fatores de risco são potencialmente muito exponenciais em relação às complicações cardíacas, sistema imunológico e também de comprometimento articulares e musculares. Então, como que a gente sabe disso? A gente sabe, então, que há uma necessidade de um controle dessa dose, já pensando sobre qual é a intensidade ideal, qual a frequência ideal e qual é a duração da sessão. Essa relação da dose é o que a gente chama de estado de treinamento, no qual você vai aplicar para o sujeito. O que é o estado de treinamento? É o que a gente chama de uma maneira muito simplista de um sujeito iniciante, um sujeito intermediário ou um sujeito avançado. Essa terminologia não me agrada muito. Ela apenas explica o que eu estou querendo explicar sobre o estado de treinamento. Mas é um sujeito que é sedentário e ele passa a ser ativo. E de ser ativo, ele passa a gerar novas adaptações, ele passa a ser um sujeito altamente ativo e depois um sujeito treinado. Então a gente percebe que tem o estado inicial do teu aluno, nós observamos que há uma necessidade de controle dessas cargas e agora, baseado nesse controle dessas cargas, nós temos pelo menos 3 possibilidades de ferramentas. Monitoramento, que é o treinador e o personal controlar as cargas durante a sessão, que já foram planejadas por você, personal. Nós temos a quantificação, que é a somatória do registro dessas cargas de treino ao longo de todas as sessões na semana e nas outras semanas. E, finalmente, a gente tem um ajuste da carga durante o processo de treinamento de acordo com a resposta do seu aluno. Então, você percebe que o monitorar, ele já vem do que a gente chama de pré-planejamento, que é um planejamento que, antes que venha realizar, você já levantou informações do seu aluno, o que a gente chama de questionário de anamnese, realizou avaliações de composição corporal ou testes de capacidades biomotoras, e você agora fez um planejamento para trabalho. Posto isso, aí você executa o treinamento e controla todos os registros durante a sessão de treinamento. Eu costumo dizer o seguinte, que o bom personal é aquele que anda com o quê? Com pelo menos uma folha de papel na mão, ou um computador, ou um tablet, algo que possa ter controles durante a sessão. A regulação é um ponto muito importante. Por quê? Porque a regulação é quando a carga de treino ela não está adequada de acordo com o que você havia planejado ou pelo que o teu aluno ele tem percebido da mesma. E aí você não pode esperar uma nova série ou uma terceira série para fazer esse ajuste. Você deve fazer um ajuste imediato. Por que você deve fazer um ajuste imediato? Por uma simples resposta. Porque a sessão, ela compõe as pequenas partes. Sessão de treinamento, seja no âmbito do personal ou do esporte, é a unidade funcional mais importante de todo o planejamento que envolve treinar. Se nós errarmos em qualquer variável de controle de uma sessão, ela vai interferir na somatória de todas as cargas que são aplicadas na sessão e o sujeito ele vai ter provavelmente uma percepção completamente diferente do que você, personal ou treinador, havia planejado. Por isso que você tem esse modelo. Deu o treino, há uma curva de fadiga, uma curva de recuperação, que a gente chama de curva J, e uma supercompensação adequada, mostrando que ele sobressaiu ao estímulo inicial do X1. Aqui você percebe o modelo 2, onde há uma curva de fadiga,
uma não recuperação adequada, que a gente chama de curva de recuperação, e o personal ou o preparador físico aplica uma nova carga sem saber que é o momento ideal para um novo trabalho, e ele acaba impondo o mesmo volume de treinamento, que eu já vou falar um pouco sobre isso. Finalmente, você percebe aí que quando o personal ele não tem controle, ou o preparador físico não tem controle de absolutamente nada do que está acontecendo numa sessão, há agora uma curva em declínio e que provavelmente, se não tiver nenhuma intervenção durante esse processo de declínio, vai ser acometido um grande fator de overtraining para o sujeito. Então a gente percebe aí que as cargas externas e as cargas internas já como foram mencionados, e algumas variáveis que são aplicadas no âmbito do treinamento. O que temos que entender no âmbito do treinamento pensando em variáveis? As variáveis do treinamento, pensando agora em volume, como foi mencionado um pouquinho atrás, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, que eu não sei por que ela não abriu, deixa eu ver aqui. Aí, você percebe que as variáveis de volume, primeiro vamos entender duas coisas. O que é volume de trabalho, para não confundir com essa variável de volume que eu vou mencionar. Volume de trabalho é trabalho realizado, que a gente chama também de volume de trabalho, volume de treinamento, e alguns autores chamam de carga total levantada. Volume de trabalho é, então, trabalho realizado pelo sujeito. Esse trabalho realizado pelo sujeito leva gasto energético. O que a literatura tem mostrado para nós? Que quanto mais volume de trabalho, maior impacto interno no atleta ou no aluno. A questão é que esse volume tem que ser muito bem quantificado para que um volume não seja nem de menos, nem de mais. Tendo isso em vista, agora você tem a variável do volume e a variável chamada intensidade. A palavra é a mesma, mas volume de trabalho é trabalho realizado que gasta energia. Para gastar energia em exercício, então agora nós vamos falar sobre o volume e a intensidade que compõe o volume de trabalho. Volume, então, ele está atrelado à quantidade de exercícios, número de séries, número de repetições, duração da sessão, peso e cargas semanais levantadas. A intensidade, ela tem a ver com quilagem, percentual de peso máximo utilizado para trabalho, entendendo que esse carga de peso máximo aí, que a gente chama de 1RM, ele não é utilizado usualmente para o personal, ele é utilizado para o esporte, pensando em trabalhos de potência e trabalhos de força máxima. Para os trabalhos que são atrelados mais a personal, nós acabamos utilizando zonas de repetição e cargas de trabalho, pensando em peso agora, sobre essas zonas de repetição, que pode ser uma condição de falha ou sem falha, no qual nós vamos ver daqui a pouquinho a importância da percepção subjetiva de esforço. A intensidade também está atrelada à velocidade de execução e o intervalo. Afinal de contas, o intervalo é ele que vai trazer também a possibilidade de manter um peso, por exemplo, de uma série para outra. Quanto mais intervalo, você acaba tendo mais recintes de creatina fosfato e glicogênio, dando possibilidade do sujeito sustentar a mesma carga que ele estava na série anterior. Então é uma questão de saber como é que você vai querer trabalhar, atrelado a peso ou mais alterações metabólicas, que provavelmente vai levar a uma fadiga um pouco mais antecipada. Alguns métodos aí são utilizados aí para monitoramento de carga, para não me estender muito, como frequência cardíaca, que nós temos a frequência cardíaca analisando em repouso, que conforme você vai treinando, a frequência cardíaca ela é um indicativo importante para o personal monitorar, porque ela tem que ter uma curva de diminuição da frequência cardíaca promovida pelas adaptações cardiovasculares, cardiorrespiratórias e todos os mecanismos anatômicos do coração, que tende a trabalhar com mais eficiência e com menos esforço. Então, a frequência cardíaca, sim, ela é um importante marcador de monitorador de carga interna de treinamento.
Por isso que você tem um padrão de normalidade para sujeitos que não são atletas, que é uma zona que ela trela mais ou menos entre 65 a mais ou menos 80 batimentos por minuto. Estando abaixo de 60 e estando acima de 100 batimentos, é considerado um estado de anormalidade. Estando abaixo de 60 para sujeitos não treinados e sedentários, nós chamamos de condição bradicardíaca. E sujeitos que estão acima de 100, nós chamamos de condição de taquicardia, que deve ser investigada as duas situações como monitoramento da carga interna. Variabilidade da frequência cardíaca é outra importância de grande relevância. A variabilidade da frequência cardíaca mostra que, durante os treinamentos e entre séries, há uma resposta adaptativa também de condição mais parasimpática quanto mais treinado for. Léo, o que você quer dizer com isso? Quanto mais treinado, mais rápido o cara se recupera. Então você tem uma condição do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Quando você treina, você tem mais a relação da adrenalina, glucagon, GH e cortisol. Quando você está no estado de recuperação ou terminou o treino, você tem uma condição mais autonômica de regulação parasimpática pela acetilcolina. Em outras palavras, o teu coração começa a ter menor trabalho. E isso vai repercutir na frequência cardíaca que deve ser controlada. Por isso que você deve controlar pós-treinamento como que teve a curva de recuperação para entrar no estado de equilíbrio novamente. Isso é um monitoramento de carga. Essas duas variáveis, vocês podem perceber que pouquíssimos personagens, pelo menos aqui em São Paulo, controlam frequência cardíaca e variabilidade de frequência cardíaca, que é o monitoramento básico de controle para o personal. Nós temos agora outro perfil, hormonal e bioquímico, que é uma questão mais de laboratório, que é importante também analisando testosterona e cortisol e também moléculas citossólicas quando geram um grande dano muscular e não gera recuperação adequada. No caso aqui eu citei a CK, mas tem outras aí, moléculas citossólicas como a própria mioglobina, a própria lactato desidrogenase, que ela tem um comportamento um pouco mais antecipado da CK. Para o Jackson aí que trabalha com futebol, geralmente a gente analisa em tempos e tempos também fatores bioquímicos aí. Questionários psicobiológicos, né? Que é o Dalton, o Pomes e o URS, que eu acho fantástico, tanto para o personal, quanto também para o esporte. É importante isso, e o professor Paulo provavelmente vai daqui a pouco falar, porque ali tem indicativos de dois estados que eu acho que são relevantes, tanto na área de personal quanto na área de rendimento, que é o estado de ansiedade e o estado de angústia. Estado de ansiedade e estado de angústia mostra que o organismo está lutando diante de alguma situação. A posição do personal e do preparador físico é apenas analisar um score, entendendo que esse estado de angústia e esse estado de ansiedade está se prolongando demais. E se está prolongando demais, aí provavelmente há necessidade de uma intervenção de um outro profissional, que no caso seria da psicologia do esporte ou até na área da psiquiatria para auxiliar. Mas isso é uma função nossa para poder melhorar cada vez mais a saúde integral do sujeito. E finalmente nós temos o monitoramento de carga interna, de percepção subjetiva de esforço, que é o que de fato o sujeito percebe do que o teu personal, o preparador físico, está aplicando. A percepção subjetiva de esforço, alguns autores demonizam, no sentido de achar que a percepção é para quantificar carga, mas a percepção não é para quantificar carga. A percepção é para manter o controle da carga diante do que o sujeito percebe. Por isso que a importância muito aí de fatores externos, como a própria relação psicológica e comportamental, que vai interferir diretamente também a percepção subjetiva de esforço. Né, Paulinho? Com certeza, Léo. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, tá? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Bom, pessoal, a proposta é justamente fazer essa relação, porque o Léo ele falou com muita propriedade a questão que quando nós vamos fazer qualquer tipo de prescrição de treinamento, você não considera apenas questões biológicas, mas existem também outros fatores, como ele até mesmo comentou, da questão
questão da ansiedade e da depressão. E isso que a gente está falando não é uma coisa que surgiu agora, mas que, porventura, parece que é novidade, né, Léo? As pessoas, quando a gente fala de trabalhar outras dimensões, além dos aspectos biológicos, é muito mais antigo do que a gente imagina. Só para vocês terem ideia, os primeiros conceitos veio lá no final da década de 70, do conceito do que seria o wellness. Porque quando nós atuamos, por exemplo, com a prescrição, talvez você já deve ter visto os componentes que estão relacionados ao fitness, que são divididos tanto para a área da performance quanto para a saúde, e que toda vez que eu vou fazer uma prescrição de treinamento, eu tenho que considerar não só apenas as capacidades, mas quais são os meios e os métodos. E onde que eu quero chegar com isso? Que existe um confronto do que nós temos hoje, que assim, são linhas de pensamento. Então, provavelmente, você vai ter treinadores, personagens trainers, que dão muito foco apenas nas questões biológicas. A gente fala que é o profissional que lê um artigo, aquela informação que consta no artigo já vira verdade. Sendo que é muito mais do que isso. Existe, sim, uma relação muito direta das questões comportamentais. E há esse choque, tanto da área das ciências biológicas com as ciências humanas. A gente acha que as ciências humanas não atuam com a parte da prescrição. Isso é errôneo, porque ela trabalha muito com uma questão cultural. É só a gente pensar em algumas regiões, por exemplo, se você for analisar o frevo, pode ser que se eu pego um docente especializado em biomecânica, né, Léo? O movimento do frevo, ele é lesivo ou não? Mas é uma cultura. A gente não pode ir contra uma cultura de uma determinada região. O que nós temos hoje é muito assim, prescrições em base de diretrizes, que muitas vezes é feita por um determinado órgão. Vou citar um exemplo, American College. Mas eu tenho que considerar essas prescrições sempre com base no que o cliente ele deseja, qual que é a cultura dele. E é por isso que tem essas perguntas. Será que nós, profissionais da área de educação física, a gente efetivamente prescreve considerando as questões motivacionais? Será que a gente percebe por que o aluno volta? Ou por que muitos alunos eles entram numa academia e desistem? Será que a prescrição você compartilha com o seu cliente até para considerar, porque assim, a motivação ela é intrínseca. Eu vejo alguns posts, por exemplo, em redes sociais, onde um profissional fala, olha como que eu sou eficiente, foto antes e depois. Só que a motivação é de cada cliente. E é por isso que essa reflexão de que apenas considerar os aspectos biológicos pode ser um fator errôneo. Se você for, por exemplo, o Léo falou da questão dos controles, né, Léo? Esses controles, eles podem diversificar pela questão qualitativa, dependendo de cada pessoa. Se a gente for analisar, por exemplo, uma avaliação física, se for mensurar um teste de flexão de cotovelo, ou um teste abdominal, que é um parâmetro para estimar a carga, um parâmetro para determinar o nível de capacidade funcional do indivíduo. Será que a pessoa está motivada em querer fazer esse teste? Será que as pessoas elas querem saber o seu percentual de gordura? Por isso que hoje em dia há um choque, que a gente fala dos modelos. Modelo tradicional, onde você, profissional de educação física, demonstra os exercícios, faz com que tenha uma prática, o aluno ele faz essa prática e o profissional ele faz os devidos feedbacks. Já nesse modelo, considerando as questões comportamentais associadas à parte biológica, eu digo isso como um modelo contemporâneo, onde o primeiro fator é escutar o aluno. Será que se a gente priorizar apenas a questão, por exemplo, na literatura muitas vezes determina que um iniciante que está em treino de força é aquele que não fez a prática. Mas será que a pessoa, em algum momento na vida, ela sabe fazer um agachamento, sabe fazer um afundo? Qual é a vivência dela? Quais são as novas propostas de você adequar os exercícios para aquela pessoa, para fazer com que ela se sinta bem?
E além disso, o que a pessoa aprendeu com isso? Quais foram as novas reflexões? Porque hoje há uma crença de que somente o aluno faz correto se estiver com o personal trainer. Sendo que o correto é, eu tenho que dar autonomia para o meu aluno. Ele tem que aprender a executar sozinho o movimento. Porque se ele aprende a fazer o movimento, se ele tem a autonomia, que é o empoderamento, a probabilidade de ele não ter uma lesão é muito grande. Então, sim, devo considerar as questões biológicas, mas eu tenho que fazer com que o aluno ele se sinta, ele tenha esse empowerment, ele consiga ter essa análise de será que ele está entrando em processo de overtraining? Será que ele está muito cansado? Será que ele precisa recuperar mais? Será que o volume de treinamento está muito alto? Pode ser que ele não tenha um conhecimento técnico, mas essas questões de percepção, que o Léo até falou da questão da PSE, que é um dos parâmetros fundamentais, é um fator que a gente tem que relevar. Quando eu vou fazer, por exemplo, prescrição de treinamento, recuperação entre as séries, eu tenho que considerar, sim, as questões biológicas, mas tem aluno que ele quer recuperar mais tempo. Tem aluno que já está apto por uma questão emocional de fazer em menos tempo. Então, é por isso que eu sempre falo com essa pergunta. A proposta de toda a prescrição de treinamento é fazer com que a gente dê um significado para esse exercício, para que a pessoa saia de casa e se sinta motivada a ter a continuidade do treinamento. Léo, apresentei esses tópicos, mas para a gente, para abordar essa questão assim, hoje cada vez mais a gente está atrelando, né, Léo? Essa questão de associar o treinamento e que efetivamente a pessoa ela se sente melhor. Pode ser que se a gente, por exemplo, vai o Márcio, a Flávia, o Jackson, como que é a forma que vocês mais gostam de treinar? Será que todo aluno ele gosta de transpirar? Será que todo aluno ele gosta de fazer um treino de alta intensidade? E aí entra a questão emocional. Se a gente for partir para o alto rendimento, por que muitas vezes um atleta que ele tem um alto nível de performance, de habilidade, por algum motivo, ele perde o rendimento? Pode ser que ele brigou em casa com algum ente querido, pode ser que ele está com um problema financeiro, e por conta disso acaba não tendo rendimento. Né, Jacques? Isso é verdade. Verdade. Acontece muito mesmo os atletas, devido a alguns problemas particulares, acabar interferindo na performance deles. Então, é por isso que essa questão comportamental, assim, isso que a gente está falando de atletas, né? Que teoricamente eles teriam uma motivação, que muitas vezes, quando ele está na categoria de base, é ir para um alto rendimento, ou o atleta que já está no alto rendimento, ele tem uma questão contratual, muitas vezes, né? Um exemplo agora, que teve esses dias... Sim, Márcio. Tá me escutando? Não, né? Sim, estou ouvindo. Pode falar. O exemplo que teve esse dia, eu não sou corintiano, mas um exemplo que teve esse tempo atrás foi o Cleison do Corinthians. Ele teve um problema familiar e o ano passado inteiro, praticamente, ele jogou super mal. Entendeu? E agora tá jogando muito bem, né? E agora tá jogando muito bem. Não sou corintiano, mas realmente mudou. E os próprios comentaristas falam, pô, ele passou por um problema, teve problema familiar, tal. Só que agora resolvido e ele tá com a cabeça boa, entendeu? Você vê como é legal, Márcio, você comentou assim, os próprios comentaristas, eles mencionam, mas quando o Tite na Copa, ele permitiu que os jogadores levassem os familiares por uma questão comportamental. Eles reclamaram, os próprios comentaristas, né? Então, assim, há uma relação direta, entendeu? É lógico que uma coisa que a gente também tem que pensar é que existe uma individualidade, como a gente sempre fala, né? Não tem individualidade biológica, existe também uma individualidade a nível de comportamento. Então, tem pessoas que somente dão resultado na base da pressão. Eu não sei se vocês têm alunos que são extremamente motivados, se o profissional do lado, ele fica ali gritando. Tem outras, a gente pega o exemplo do Bernardinho no voleibol. Será que o Bernardinho ele consegue treinar todo o time de voleibol? Você entendeu? Será que ele teve mais êxito com as mulheres ou com os homens? Então, é nesse aspecto que, assim, tem pessoas que elas se sentem melhor, muitas vezes com uma conversa.
Tem outras que lidam muito bem com a pressão do dia a dia, através de metas. Tem outras que não querem ter metas. Então, não adianta você fazer uma avaliação, você ter todos os controles, aí você mostra para o cliente. O que menos interessa para ele é o quê? Ele quer conversar com você, não é? E aí, infelizmente, eu já ouvi muitas pessoas falando, sabe o quê? Eu sou pago para dar o treino, eu não sou pago para conversar com o aluno. Eu não sou um psicólogo, eu sou um profissional de educação física. É como se fosse aquela história, vamos pensar só no corpo e esquecer da mente. É lógico que há uma diferença entre o psicólogo e o profissional de educação física, que a gente denomina como coach. Por quê? O treinador, o coach, é aquele que dá foco no presente e no futuro. Já o psicólogo, ele entende as questões emocionais e impede com que o seu aluno, o seu atleta, ele avance para ter um start. Então, vou dar como você falou o exemplo do Corinthians. Será que ele passou por um psicólogo? Ele precisou ter um psicólogo? Ou ele percebeu que, dando foco no presente, ele conseguiu ter foco no presente? Pensou no campeonato, pensou na vitória. É muito mais fácil de ela alcançar o sucesso, né? Sim, isso é verdade. Então, mas assim, eu creio que, até pelo que eu observo, né? Vai muito do sentimento. Eu acho que cabe ao personal ele ter o feeling, né? Sentir cada aluno, entendeu? Através de conversa. Eu não conheço o questionário que o Leonardo falou, posso até ver depois. Mas através de conversa, através de reações que o próprio aluno passa para a gente, para saber da melhor forma de como lidar, né, durante o treinamento. Eu creio que vai muito do sentimento do professor também, né? Uma das coisas que tem que se preocupar, que a gente até, não é o tema daqui do webinar, mas a gente vai falar futuramente, existe um tipo de comunicação. Hoje, é fundamental a gente entender como que a gente deve se relacionar com o nosso cliente. Será que esse cliente, ele gosta de treinos que são mais intensos? Será que esse cliente, ele está motivado em ter uma periodicidade no treinamento? E isso, existem instrumentos, existem questionários na própria anamnese, você pode incluir e ter uma conversa direta com esse aluno para identificar isso. É por isso que muitas pessoas não se adequam à questão da periodização. É por isso que muitas pessoas não valorizam uma avaliação física. E é por isso que alguns alunos não têm êxito, porque muitas vezes o profissional ele fica muito centrado nas questões biológicas e esquece do comportamento. Então, quando a proposta, a gente já está há mais de um ano, né, Léo, falando sobre fazer um produto e que efetivamente agora a gente alinhou, eu falo que é o casamento perfeito, no sentido de pensar pela questão do propósito, pensar pela questão humana. Agora, lógico, vamos entender as questões biológicas, vamos entender esse corpo, nós vamos entender o que passa na cabeça dessa pessoa, quais são as reais motivações dele, por que a pessoa quer emagrecer, por que ela quer ficar mais forte, por que ela quer ser um atleta. E muitas vezes ela está fazendo um treinamento e ela não mantém essa periodicidade por uma questão que não tem foco. E aí o profissional de educação física quer estabelecer uma meta, a gente sempre fala que não é o seu objetivo, qual é a sua meta. Ele quer fazer a sua meta, só que para a pessoa não faz sentido isso. Então é por isso que é fundamental a gente entender essas questões de o que passa na cabeça dos nossos clientes e conversar e perguntar, por que não? Faça essa pergunta. Léo, para complementar. Desculpa, Paulinho, não ouvi. Pode ir dando andamento. A Flávia quer falar alguma coisa? Não, até agora não. Não tenho dúvida ainda não. Tá bom, Flavinha, vamos lá. Vê se a tela vai compartilhar de novo, Paulinho. Vai. Compartilhou? Eu ainda não estou vendo nada. Só um minuto. Vê se foi. É que o seu arquivo é pesado. Entendeu?
demora um pouquinho mais. Agora sim. Agora foi. Legal. Então, o Paulo ele tem abordado mais a parte comportamental, a parte de coach, e eu estou entrando nos aspectos mais objetivos e subjetivos do treinamento. Então, aqui, para poder trazer algo mais concreto, a gente percebe a carga externa para exemplificar. Vocês podem observar, Márcio, Flávia, Paulo e o Jackson, a gente tem o tempo de uma corrida de 10 minutos, na verdade aí são 60 minutos, uma velocidade média de 10 km por hora e uma distância de 10 km, né? E aqui você percebe uma frequência cardíaca média de 150 batimentos por minuto, uma frequência pico de 175, eu não vou entrar em questão agora sobre esse valor do lactato, mas uma PSE 6, que eu já vou explicar numa escala de 1 a 10. O que significa isso? Essa carga externa, entendendo que esse 60 aqui é um tracinho só, tá? Então eu peço perdão da correção, é o que você pediu para o teu aluno fazer. Correr 60 minutos, numa velocidade que deu média de 10 km por hora e uma distância de 10 km. E esse comportamento que deu aqui são as alterações fisiológicas do teu aluno. Agora, quando você observa aqui, todo mundo está vendo essa tela aqui compartilhada ou não? Eu tô. Olha que interessante. Você está observando que o tempo é o mesmo, 60 minutos. A velocidade é a mesma e a distância é a mesma. Agora, olha a carga interna de cada sujeito A, sujeito B e sujeito C. A frequência cardíaca teve uma grande diferença. A frequência pico, que foi no esforço máximo também, teve diferença. A relação da condição glicolítica também teve uma diferença. E olha a percepção de esforço diante da mesma carga externa. O que significa isso? Que, diante do mesmo treinamento, os 3 sujeitos tiveram efeitos de carga internas completamente diferentes. Então, o que serve de valia para nós aí que trabalhamos como personal ou preparadores físicos? Não existe treino coletivo. Existe treino, de fato, individualizado e personalizado. Personalizado porque todo mundo dá treino personalizado, porque dá treino para pessoa. Então é personal, é persona. E individualizado porque envolve uma individualidade de resposta, que está claro aqui, até diante do aspecto subjetivo. Uma PSE 5 é considerado moderado o esforço. Quando você olha uma PSE 9, é uma atividade extremamente forte. Então são estados de treinamento completamente diferentes dos 3 sujeitos aí. Então, indo um pouquinho mais além, o que você percebe sobre a carga externa, então? Que a intensidade, ela tem a intensidade absoluta e uma intensidade chamada relativa. A intensidade, ela é considerada a qualidade do esforço, do treino, que é o quanto que tem de esforço aplicado sobre um peso, sobre um tempo de tensão, sobre uma corrida, enfim. A intensidade absoluta, ela é uma massa, por exemplo, explicando aqui no treinamento de força, que depois eu vou explicar no endurance, determinado número de repetições executadas sobre a mesma. Então você percebe aqui 1 RM, 10 RMs, 15 RMs. E aqui no caso, a intensidade relativa é o percentual que você encontrou desse 1RM, ou 90%, 50%, e é o que eu falei no início da aula. Nós não utilizamos o 1RM para encontrar a intensidade no treinamento personalizado. É usado mais em literatura de publicação de artigo, mas especificamente é para treinamento focado ao esporte, principalmente para encontrar a força-potência, que gera em torno de 40% a 60% do RM. Então, a intensidade absoluta é um valor da massa levantada diante de uma repetição máxima e a intensidade relativa é o percentual de uma intensidade absoluta. No personal, nós utilizamos zonas de repetição máximas, e dessa condição máxima nós encontramos o que é um submáximo, que a gente chama de falha e não falha concêntrica, pensando em ação muscular.
é o que geralmente nós utilizamos. Dentro dessa falha ou não falha, aí vai entrar depois a PSE externa, então, do volume no treinamento de força. Se vocês forem observar de novo, volume absoluto é quando você, personal, está atrelando quantas repetições o teu aluno fez em toda a sessão, quantas séries ele fez em toda a sessão e o peso que ele levantou em quilos em toda a sessão. Então, aqui no final vai sair um volume absoluto. Isso é importante, porque o volume, lembrando daquela relação que eu expliquei no início, é a quantidade de trabalho realizado em sessão e, obviamente, depois ao longo de todas as sessões sendo somadas. Volume relativo, geralmente, nós não utilizamos no treinamento convencional do personal, porque ele não usa a variável do peso, ele usa só a variável repetição e série, mas é uma maneira também que alguns personagens ou autores utilizam aí. Então aqui, olha, vocês percebem claramente o que eu quis dizer. Todo mundo está vendo esse 8 aqui? Sim? Todo mundo está ouvindo? Sim. Então aqui você vê 8 séries, 4 repetições máximas com um peso de 150 quilogramas, com um intervalo de 3 minutos. A intensidade absoluta de 4 repetições máximas, 150 quilos. Olha o volume relativo, porque ele não usa o peso. Então deu 32 repetições. Volume absoluto, 4.800 quilogramas. Esse volume absoluto, o personal ele tem que controlar sessão por sessão, porque tem o volume absoluto de sessão, volume de absoluto de semanal e volume absoluto mensal. Por que é importante vocês entenderem isso? Para quê? Volume é trabalho realizado. Quanto mais volume, mais efeito. Se você não controlar o volume, ele vai aumentando numa curva potencial cada vez mais, pode levar a um estado de overreaching não funcional ou overtraining. Finalizando, você percebe agora uma outra maneira. É a mesma, só que agora eu mudei o quê? Apenas o peso e o número de série e o número de repetição. Olha agora o volume absoluto como alterou no trabalho anterior. Aqui era 4.800, aqui passou a 3.200 quilogramas. E finalmente, aqui fica bem claro. Ó, você vê o exercício de remada, elevação lateral, supino reto e rosca direta. E o quanto de volume absoluto está sendo colocado para cada exercício ao longo da semana. E isso é importantíssimo vocês planejarem. Obviamente que não é no momento de 1 hora e 15 que a gente vai explicar. Mas para você ver como a nossa área ela tem controle de tudo. Para você depois entender o que você vai ter que fazer no outro mês, baseado em controles semanais. E aqui, para quem trabalha com endurance, carga externa. Oi? Desculpa interromper. Pode falar. Se puder voltar no gráfico anterior. Só volta no gráfico. Porque, assim, o que é interessante também, a gente considerar, além do volume que o Léo falou bastante, da percepção, porque será que o cliente, na semana 3, ele teve uma percepção de que foi um treino mais intenso? Então, exatamente. Em cada aula, em cada exercício, você vai controlando a percepção do cliente. Então, vamos imaginar que você planejou para fazer 10 séries, o volume total. Como que foi a percepção dele da primeira série, da segunda, da terceira, da quarta? Então, ter essa integração de um instrumento que é qualitativo, ele é fundamental até para validar se você deve diminuir a carga, como aconteceu da semana 3 para a semana 4. Perfeito, então, perfeito. Um dos parâmetros para você aumentar o volume ou diminuir o volume, essa pessoa está cansada, porque muitas vezes aqui a gente está falando do volume do treino, mas como que foi as atividades da vida diária dessa pessoa? Será que ela andou bastante? Será que ela ficou muito tempo em pé? E aí isso você consegue projetar
no microciclo, mesociclo, né? Que a gente vai falar isso em outros momentos. Perfeito. Isso que o Paulo comentou é a carga interna. Porque se vocês observarem, essa semana 3 ela tem um volume quantificado muito alto. A minha preocupação é, será que ele sentiu esse volume? Provavelmente, dependendo do que ele passou durante a semana de trabalho, conflitos familiares, financeiros, esse volume, se você não tiver... Vamos imaginar que você tenha de fato planejado esse volume. A pergunta é, será que o teu aluno está preparado para suportar esse volume na semana 3? Aí entra as adaptações que o personal deve fazer. Por mais que ele tenha planejado um volume alto como esse da semana 3, muitas vezes ele tem que dar um volume como na semana 4. Por quê? Porque se você tirar o sujeito diante da vida dele como um todo e se preocupar somente com o aspecto físico e quantificado, você pode trazer uma sobrecarga muito grande para o sujeito pensando em fator de estresse, o que vai ser positivo. Isso vai se dar também no trabalho de endurance, como está nesse slide. E aqui você percebe distância, o tempo sob variável volume do endurance e a relação muito similar sobre o que foi dado. Na força, você vê nos trabalhos de endurance, aí usando o transporte, a bike e a esteira, pensando em minuto e a relação da intensidade imposta do volume em trabalho. E finalizando, aqui é o que o Paulo comentou, a carga interna. Carga interna, então, é o que o sujeito percebe do estresse do treinamento, que está atrelado a uma maneira muito peculiar em relação aos efeitos fisiológicos que são promovidos aí pelo fator da carga externa, mas o qual o sujeito ele percebe. Eu estou pulando o slide aqui até por questão de tempo, mas esse material ele vai estar disponível para vocês entenderem depois. Aqui sim. Aí entra a percepção subjetiva de esforço, que é o que o sujeito percebeu diante da carga externa. Uma escala adaptada aqui de Borg, vocês percebem uma escala numérica, uma escala aqui em palavras e uma também escala demonstrando em cor. Eu colocaria aqui ainda carinha, justamente para identificar os fatores de o quanto o sujeito está percebendo. Percebendo do quê? Do volume absoluto, tanto no trabalho de força, circuito funcional ou de endurance. E aí tem uma outra escala, que em outro momento nós poderíamos falar sobre ela, como essa também é utilizada no talk test ou no Omni, na força. Mas o que significa isso de uma maneira geral? É essa escala de valor e a percepção do sujeito diante do que ele teve no treinamento. E aí, o que eu quero chegar no meu ponto de final aqui? Aí o Paulo ele conclui. A PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, ela é o que o sujeito entendeu durante as 30, 60, 45 minutos de treinamento. Entendendo que se você controlou todas as séries, a resposta que vai dar ao término da sessão é baseada no quanto você teve de perícia e controle de cada série, mantendo a intensidade adequada sobre o que você prescreveu. A relação agora da PSE, ela vai ter a seguinte leitura. Qual é? Eu vou abrir para um slide aqui mais para frente, que é esse final aqui, ó, que ele já resume tudo que eu quero dizer. Vamos lá. Aí. Você percebe aqui, ó. PSE é a duração que deu no teu treinamento vezes a PSE. Isso é importantíssimo você controlar, que é o estresse que o sujeito percebeu numa única sessão de treino. Então vamos imaginar que a tua sessão tenha durado 40 minutos, seja na força, seja no endurance, seja no circuito funcional, ou uma estrutura de sessão de treinamento que tenha flexibilidade, endurance e força. O que ele percebeu do treino? Ele percebeu uma escala 9, de 1 a 10. Mas o que o personal tinha prescrito na relação da intensidade? Não era 9, era 5. Uma percepção moderada. Aí o Paulo vai questionar, mas por que ele percebeu 9?
porque outros fatores estão atrelados, não só o físico. Bem, comeu bem, está passando problema em casa, está passando problema financeiro, tudo isso vai alterar o fator da PSE, porque a PSE é o fator do estresse diante do treino, mas que ele não está desvinculado do fator da vida do sujeito. E isso é importante vocês controlarem, porque é aqui que traz ao estado de comportamento do sujeito, no qual você tem que ter a sensibilidade de mudar o volume de treinamento baseado no que o teu aluno percebe. Finalmente, você percebe a monotonia, que é a média da PSE da semana. Eu vou mandar para vocês também como calcular isso já em Excel, tá pronto. O que é legal a monotonia? É quando o estado do sujeito, você percebe que precisa mudar algo. E é legal porque isso dá para poder jogar em estatística. Então você vai ver que tem um momento que fala, já acomodou. Se eu não promover um estresse mais forte ou diminuir o estresse, leva a um estado de acomodação e para de gerar adaptação. E isso é baseado também, que reflete, então, em uma palavra geral, a variação do treino semanal. E, finalmente, o fator strength, ou tensão, que reflete o estresse do treino geral da semana. Que aí vai pegar todas as PSS e multiplicar pelo estado de monotonia. Tudo isso você tem que controlar como personal, como preparador físico, que é entender o que acontece na sessão e o que o sujeito percebeu. Entender que durante as semanas sendo somadas, obviamente que vai ter que gerar as alterações. Quem vai identificar isso é monotonia, ela tem variação. E, finalmente, o fator tensão, que ele chama de stress, é a PSE sobre essas variações que ocorrem durante a semana de treino e aí quando aparece grande fator de estresse do sujeito. Em outras palavras, esse stress de tensão, muitas vezes, ele está com um pico muito elevado. Se ele está com um pico muito elevado, a pergunta é, será que o personal está ciente que está com um pico muito elevado? Se ele não tiver conhecimento disso, ele pode continuar aplicando cargas de treinamento que ele acha que está sendo positivo e benéfico para o aluno, mas não está. Resumindo, pensando em sujeitos saudáveis, esse impacto vai levar a abandono e, obviamente, destreinamento e tudo que a gente estava promovendo, o sujeito para de receber as adaptações do treinamento. Em sujeitos não saudáveis que procuram o personal, como pacientes que têm AIDS, câncer, doenças que afetam o sistema imunológico e patologias cardíacas e obesidade e afins, é um comprometimento muito sério se não tiver o controle dessas variáveis de carga externa e carga interna, porque vai repercutir literalmente na dificuldade do tratamento e podendo também levar a um efeito, infelizmente, mais deletério, que pode ocorrer até um mal súbito em sessão ou um grande comprometimento ao longo do tratamento médico e trazendo mais agravamento, pensando em câncer e até sistema imunológico, estado de imunossupressor dele, como uma gripe, desencadeando uma pneumonia e, infelizmente, levando ao óbito. E o que era para o exercício trazer um efeito positivo, como não se controla, entendendo que o exercício é uma dose, que é uma ação medicamentosa sem ação farmacológica, mas ele tem um efeito biológico interno, o que era para ser bom, passa a ser ruim, e não é isso que a gente está querendo. Paulinho, finaliza você aí, baseado no que eu fechei aqui. Perfeito. Como eu estava comentando, o Léo falou com muita propriedade, a questão da PSE é extremamente importante a gente ter autonomia, passar autonomia para os nossos alunos, para explicar para ele o que é a PSE. Porque vamos imaginar, conforme a pessoa ela vai se condicionando, até com o próprio efeito do treinamento, essa percepção ela vai se ajustando. Então você faz os cálculos, mas é de extrema importância que em cada sessão, verificar se aquele estímulo que é aplicado se promoveu uma menor percepção do esforço. Até para ver
se houve mesmo uma adaptação da quebra da homeostase. Então, é nesse aspecto que, para fazer esse fechamento, o Jacques fez uma pergunta aqui, Léo, no sentido de que é fundamental fazer com que o aluno ele tenha esse conhecimento do porquê que ele está fazendo as coisas. O profissional, é fundamental ele passar para o aluno assim, todas as reflexões possíveis que envolvem as questões comportamentais, porque somente assim ele vai conseguir perceber essas evoluções e aí automaticamente ele vai ter os benefícios biológicos. Léo, o Jackson ele comentou em relação à carga aguda vezes a crônica. Repete, Paulinho, não ouvi. Ele colocou assim, em relação carga aguda vezes crônica. Acho que talvez ver se há uma relação. É isso, Jorge? Pode falar, Jorge. É isso mesmo, é relação à carga aguda e crônica, né? Como que funciona o controle. Porque que o então, professor... Jackson, pode falar, professor. O estímulo agudo, na verdade é assim, a gente chama no treinamento desportivo qual é a orientação de carga que você está delineando o teu trabalho. Se você, por exemplo, está fazendo um trabalho de potência e acaba tendo um volume de trabalho de endurance ou de flexibilidade, as adaptações que vão ser geradas cronicamente irão correr de acordo com o que você está dando de estímulo externo. Em outras palavras, ele não vai melhorar a potência, ele vai melhorar a flexibilidade e ele vai melhorar o aspecto do endurance. Então, quando a gente fala de adaptação aguda, na verdade, ou imediata, qual é o planejamento de orientação de carga? A minha pergunta para todo preparador físico e personal, quando eu vejo uma sessão de treinamento, é: professor, qual a orientação de carga que o senhor está trabalhando? É seletiva ou é global? Se ele fala seletiva, significa que ele está trabalhando uma direção de maior volume sobre uma determinada capacidade que vai envolver, obviamente, o metabolismo e sistemas energéticos, no caso, potência. Agora, se ele fala, não, professor, é global. Ah, legal. Então, quais capacidades? Ah, Léo, estou trabalhando força, resistência, agilidade, coordenação, que, obviamente, as orientações de cargas, elas não vão ser definidas para uma única direção. Aonde eu quero chegar? Que essas orientações, tanto seletivas agudas, que vão gerar respostas crônicas, sendo seletivas ou globais, o que vai importar é em que período que você tem colocado essas duas condições de orientação de carga. No alto rendimento, você sabe tanto quanto eu que o que determina hoje é potência. Então, o volume de trabalho ao longo de uma periodização, principalmente na fase já de especialização ou profissional, eu não tenho que trabalhar mais capacidades globais, ficar trabalhando botar o cara para correr em campo, meia hora, uma hora, como era feito antes. Eu não tenho que ficar também fazer trabalhos de grandes volumes, também com grande foco sobre flexibilidade. Por quê? Porque isso já foi feito na construção da base. Por isso que a gente tem hoje que o treinamento moderno de preparação é método de jogo, que você já trabalha a condição aeróbia e, obviamente, as condições também anaeróbias, de acordo com a não capacidade de manter a potência aeróbica em trabalho, e tudo isso dentro da especificidade de um jogo reduzido ou uma característica similar. Deu para entender, Jackson? Não, deu para entender sim, professor. Quando eu falo de carga aguda crônica, né, no caso do esporte coletivo, futebol, handebol, basquete, como a gente tem hoje essa utilização do método de jogo, o que determina muito é a metragem que você vai utilizar, a quantidade de atletas dentro do jogo, né, para dizer qual vai ser a capacidade física que você quer trabalhar. Perfeito. No caso, se você quer trabalhar com velocidade, resistência de velocidade, para mexer com o sistema anaeróbio, né? Isso. No caso, você pode colocar um campo maior com uma quantidade menor de atletas e isso vai proporcionar mais ações e logo ações e sprints mais longos, né? Até mesmo devido à quantidade de atletas. Mas a questão que eu quero dizer em relação à carga aguda e crônica, vamos supor que nem no caso um corredor.
Ele treinou 3, 4 semanas e eu quero ver se essa carga está compatível na ondulação dela, se ela está tendo coerência na evolução dela de uma semana para outra, né? Porque, se eu não me engano, tem um cálculo que você soma tipo 4 semanas e pega a quinta semana e acho que divide e te dá um percentual para saber se a relação está compatível ou não de relação a efeito positivo, né? Então, isso daí é o estado de monotonia que eu estava mencionando, que você é estatístico, mas não significa que de fato vai ocorrer isso. Se você não tem essa planilha, eu tenho, e aí eu mando para o Paulo, ele manda para vocês, que é justamente acompanhar o estado de monotonia, que ela vai dar essa leitura de não está dando mais resultado, então há necessidade de uma nova mudança, provavelmente de maior volume de trabalho. Beleza. Perfeito, Léo. Márcio, Flávio, alguma pergunta específica? Então, referente uma pergunta assim, eu até vi o vídeo do Leonardo esses dias, ele falando do personal que tem que andar com tablet e tal, que seria, hoje ele já falou pelo menos uma coisa e tal. Como que vocês fazem? Vocês têm um aplicativo, um tablet, tem um Excel? Como que vocês medem essa questão de volume? O Paulo Amaral, ele é fera nisso, deixa ele falar. Bom, na verdade é assim, nós sabemos que a literatura ela tem inúmeras fórmulas, né, para você estimar, e a gente sabe que trabalhar com cálculos, ou você faz isso, uma simples planilha do Excel, ou você coloca e pega um desenvolvedor no TI para fazer um software, um aplicativo. Pensando numa questão que seria o ideal, é transformar esses dados no aplicativo, mas o que hoje nós temos que é viável é transformar todos esses dados pelo Excel mesmo. Entendeu? Essa é a proposta. Sim. Então, vamos imaginar, hoje a gente consegue fazer tudo pelo Excel. Você consegue fazer todos os cálculos de testes físicos. Recentemente, fiz um trabalho, foi justamente para calcular o volume total de treinamento, para calcular intervalo. Então, a periodização ela ficou totalmente analítica. Então, imagina planilhas compartilhadas onde você consegue, eu quero estimar o volume total do meu treino. Então, você joga lá em cada sessão qual foi a sobrecarga, qual estima o número de repetições, o número de intervalo. Então, eu consigo ter todos os dados que você deseja ter os controles, né? Porque um dos mais, que nem o Léo falou, controle é o que mais tem na nossa área, né? Você pode mensurar de diversas formas. Então, Sim. Uma delas é o volume total, outra delas é o número de séries, outra é o intervalo, outra pode ser a média da PSE. Aí você envolve, como o Léo apresentou, a percepção com base na monotonia. Então, é ter essa integração das questões quantitativas e qualitativas. Essa é a ideia. Entendi. Flávia? Alguma pergunta? Eu estou fazendo estágio numa academia. Então, eu estou fazendo faz um mês. E eu vi que, vamos dizer, é bem diferente essa área assim, de personal e do que eu estou fazendo agora. Porque lá, vamos dizer, chega alguém novo, já tem o treino certinho de adaptação. Então, não é uma coisa que, vamos dizer, pensa em tudo isso que a gente está falando hoje, entendeu? Que é uma coisa assim, entendi. Eu também sou administrador de empresas, Flávia. A nível de gestão, o melhor modelo é esse. Você fazer a famosa receita do bolo, entendeu? Por quê? Personalizar o treino exige, primeiro, que o profissional esteja preparado e entenda que cada pessoa é diferente da outra. Segundo, envolve tempo. Terceiro, envolve, acho que o principal, que é propósito. O quanto a pessoa está disposta a querer ajustar os treinos diariamente. Eu falo que isso é um problema na nossa área, porque hoje ser um personal trainer é uma visão, tem uma visão de que você está ali do lado, somente supervisionando, e é muito mais do que isso. Tem os controles, que nem o Márcio perguntou agora. E o professor de sala,
ele tem que ser o detentor dessas variáveis dos métodos de treinamento e que, talvez, numa simples observação, numa conversa que você vai ter com o seu aluno, você consegue fazer com que ele tenha uma mudança. Porque hoje o que a gente mais vê é a ficha de treinamento que tem um período, não é assim? Ele fica por um período, semanas, e que se o aluno quiser, ele procura você, ou numa determinada data, você faz a mudança de treinamento. Agora, a partir do momento que você conversa com esse aluno, que você percebe que ele já tem uma percepção de esforço menor, por que não fazer essa adaptação? Por que não fazer esse ajuste? Por isso que, assim, eu falo que é uma mudança mesmo de caminho do fitness para o wellness, né? Que é não pensar só nessas questões da ficha do treino, mas vai muito mais além do que isso. E eu falo que é um desafio que a gente tem. E aquela história, como você está fazendo estágio agora, se o seu coordenador não pensa dessa forma, e você quer implementar isso, acaba sendo uma ameaça, né? Então, eu falo que cabe uma conversa com o coordenador, alinha com ele, veja a opinião dele, porque é uma mudança que eu, o Léo, a gente fica ali constantemente plantando essa semente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, fazer, como o Léo falou, todo treino ele é personalizado, ele tem que ser personalizado. Não existe um profissional que só ele que vai fazer o treino individualizado, não. Qualquer treino que a gente faz tem que ter esse viés. A gente tem que considerar os princípios do treinamento, a gente tem que considerar os princípios comportamentais também. Mas vamos dizer assim, Desculpa. pode falar. Mas assim, na academia realmente não acontece. Então, mas é legal de eu tentar mudar eu mesma, entendeu? Com certeza. Eu falo que é o seguinte, se eu fosse recomendar algo, a gente sempre recomenda que você converse com os seus superiores, né? Converse com eles, proponha ideias. É o que eu, o Léo, nós somos professores universitários, então, assim, constantemente a gente propõe ideias, né? Porque a nossa missão não é acatar o que é feito da mesma forma, né? Por que não inovar? Por que não modificar? Então, acho que se eu fosse dar um conselho, eu faria isso. E automaticamente, você vai pensando na sua forma de quando foi efetivamente atuar no treinamento personalizado, entendeu? Ter uma conduta diferente. Legal. Léo, para fechar, você quer fazer um fechamento? Eu acho que é isso aí, né? O assunto é longo, é difícil dar uma aula em 40, 30 minutos, até porque eu sou muito brincalhão e aqui eu não consigo brincar, eu tenho uma dificuldade enorme de falar com o computador, eu não consigo nem falar palavrão, então é difícil para mim. Então, a ideia é mostrar que a nossa área de treinamento, ela carece de bons profissionais que entendam de valor humano. O valor humano não é só técnico, o valor humano não é só treino, o valor humano é uma integralidade. E o comportamento e o que ele vive é de grande relevância para nós que trabalhamos com o movimento humano. E o Paulo colocou uma palavra que eu acho fundamental, que o objetivo do personal, e por mais que o Jackson hoje seja preparador de rendimento, mas ele vai ter a mesma leitura, é gerar a autonomia do sujeito. E a gente quer isso. A gente não pode ser muleta. O que a gente mais sonha é que as pessoas possam ir no parque e apenas ela ligue uma mensagem para nós, fala, nossa, eu corri hoje tão bem, obrigado, professor. Mas que ela não fique preocupada, eu tenho que correr só com a Flávia, eu só posso correr com o Márcio, só com a prescrição dele, com os limiares de treinamento. Não. Aí é completamente infundada essa justificativa. A gente tem que levar ele até essa liberdade, sim, de ter uma possibilidade de ir e vir e diante do meio. O movimento humano, ele não é atrelado a uma academia, ele não é atrelado a uma pista de atletismo ou um campo de futebol. O movimento humano, ele é muito maior que isso aí. Verdade. Perfeito, pessoal.
Para a gente finalizar, agradeço muito a participação de todos, a confiança de todos. Só passar agora algumas informações mais administrativas para vocês, que esse vídeo está sendo gravado, eu vou fazer edição, e mais tardar até o final da semana, vocês vão ter acesso via plataforma do curso. Eu vou encaminhar um e-mail para vocês, passando essas informações, qual que é o procedimento, e fazer um convite para vocês, que o Léo, a gente está lançando, né, Léo? Entre esse mês, comecinho do mês que vem, uma formação completa em personal trainer coach. E caso vocês queiram ter mais informações, só entrar em contato conosco, por e-mail ou pelo WhatsApp, como vocês preferirem. E todas essas informações eu vou passar para vocês, nossos contatos, por e-mail, tudo bem? E finalizando, agradecer ao Léo mais uma vez aí pela parceria, para o Márcio, para a Flávia, para o Jacques, para todo mundo. E um grande abraço para vocês. Não, a gente que agradece pela balada de sexta. Vamos falar agora. Balada boa essa daqui. Excelente. Ótimo. Obrigado, hein, Galera, gente. agradeço mesmo aí pela